Velocidade da Comunicação de Parlamentares. Próximo orador inscrito, deputado Felipe Maia, pelo Democratas. Senhor presidente, são 10 minutos. Estava ali marcado breves comunicações como 3. Eu peço que 10 minutos, senhor presidente. 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, deputados e deputadas, brasileiros e brasileiras que nos escutam e nos ouvem e nos assistem neste momento. Todos os jornais do país, hoje, em sua primeira página, destacam o pronunciamento da presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, e o panelaço, buzinaço, as manifestações que de imediato ocorreram logo nos primeiros 5 minutos do pronunciamento da presidente. Aquelas panelas batendo, aquelas luzes piscando, aquelas buzinas soando, elas não poderiam se transformar em palavra. Mas a minha palavra aqui, ocupando a tribuna da Câmara dos Deputados, vai traduzir o que o povo brasileiro quis dizer. Senhor presidente, por volta das 8h30 da noite do último domingo, a presidente da República, em cadeia nacional, ocupou 15 minutos do horário nobre da televisão e rádio brasileira. Eu quero dizer que aquele horário é pago com dinheiro público, seja através do desembolso ou do encontro de impostos que os rádios e as televisões irão pagar. E o mínimo que o povo brasileiro exigia da presidente é que ela fosse transparente, que ela fosse verdadeira, que ela trouxesse soluções para o problema. Não que ela viesse novamente com um engodo maquiando uma situação do nosso país. Não que ela não tocasse nos problemas que afligem o brasileiro. O que o povo que estava em frente à televisão ou ao seu radinho esperava é que ela dissesse como vai resolver o problema da inflação, que previsões já dão uma inflação na ordem de 7,7% nesse ano. Ou como é que ela vai resolver o endividamento das famílias brasileiras que estão a cada dia mais endividadas. Ou como que ela justifica o slogan da Pátria Educadora, onde ela está contingenciando e cortando recursos na saúde através de verbas do FIES e que os estudantes não conseguem obter o seu empréstimo. Ou por que não falar sobre os juros que ela prometeu em campanha que não iria aumentar e que já o Conselho Fiscal e o Banco Central já estabeleceram a taxa básica de juros na ordem de 12,75%. Por que não explicar por que as 520 UPAs que ela prometeu se transformaram em apenas 230? Ou por que não justificar ou dar uma solução para que o combustível, a gasolina, não chegue ao bolso do brasileiro a R$ 3,20 em alguns postos do Brasil? Por que não fazer a meia-culpa e justificar o equívoco, a falta de planejamento ou a sua incompetência quando reduziu a conta de energia elétrica e hoje o povo brasileiro vai ter um reajuste de até 45% na conta de energia elétrica? Era isso que o povo brasileiro esperava da presidente da República, meus senhores e minhas senhoras, brasileiros e brasileiras. Mas não. As buzinas começaram a soar, as panelas começaram a bater, as luzes começaram a piscar quando a presidente veio falar de crise internacional. Crise internacional, senhora presidente, e ainda mais, tendo a cara de pau, me perdoe Vossa Excelência, mas eu não tenho outra palavra a dizer quando a senhora ocupa em cadeia nacional o sistema de rádio e televisão, para citar a China, a União Europeia, o Japão, os Estados Unidos e comparar o Brasil. Vamos aos fatos, vamos à realidade, vamos à dura situação econômica do Brasil. China, crescimento da economia no biênio 2014, previsão 2015. China, 14,7% de crescimento. Países emergentes e pobres, 8,9% de crescimento. Média do mundo, 6,9%.
Estados Unidos, que ela citou, até os Estados Unidos, 6,1% de crescimento. União Europeia, 2,1%. Japão, 0,6%. E o nosso pobre Brasil, um crescimento negativo da ordem de 0,7%. Crescimento negativo, senhores brasileiros, de 0,7%, quando a China cresce 14%, os Estados Unidos 6%, a média do mundo 6,9%, e a presidente da República tem a coragem de citar esses países que estão crescendo para justificar a sua falência fiscal e econômica do país, a sua má condução da economia brasileira. Os fatos não mentem e estão aqui. Ou por quê? Olha só, citar uma seca no Nordeste e no Sudeste brasileiro como sendo um fato inédito. Ué, e todo ano nós não temos seca no Nordeste? E a presidente da República não tem como prever uma seca de uma região? Será que ela esqueceu quando ela novamente foi em sistema nacional de rádio e televisão em janeiro de 2013, anunciar ao povo brasileiro uma vitória e uma conquista do seu governo, uma redução na conta de energia? Ela dizia: as residências terão 18% de redução e as indústrias até 32% de redução na conta de energia. Ela dizia: a energia nós temos para o presente e para o futuro. Aí está a falta de planejamento e a incompetência novamente do seu governo. Os reservatórios, senhor presidente, secaram. É óbvio que a presidente de uma república, de uma nação, tem como fazer uma previsão de 1 ano ou 2 anos de chuva. Será que ela não tem como prever? Será que é um fato inédito a seca no Nordeste? O fato, senhor presidente, é que quando ela reduz a conta de energia, o povo brasileiro comprou um ventilador novo, um ar-condicionado, uma geladeira, um ferro de passar, um liquidificador, e aumentou o consumo de energia em todo o Brasil. Queda, aumento de consumo, queda de geração de energia, o que dá? Na política básica da economia, lei da oferta e da procura, dá um aumento de energia. A presidente não se atinou de que os reservatórios estavam baixando e, com isso, a nossa matriz energética, que é hidráulica, ela estava reduzindo. Não poderíamos gerar energia suficiente para atender as residências e a indústria do Brasil. A nossa matriz de energia renovável, ela não está adaptada, nem está produzindo o que nós gostaríamos. Outro erro da política do governo. No Rio Grande do Norte até existe algumas plantas de eólica, mas o leilão que o governo do PT fez não conseguiu passar a linha de transmissão. Ou seja, o povo brasileiro paga a conta da geração de energia, mas não recebe em sua residência energia elétrica. O que acontece? Falta energia, aumenta o valor. O que o povo brasileiro faz? Paga a conta da incompetência e da falta de planejamento de um governo em cima da sua matriz energética. Conta até de 45% de reajuste na conta domiciliar dos brasileiros e brasileiras. E o que nós vemos, senhor presidente, é um fato lamentável. É o Partido dos Trabalhadores, que dizem que defende os mais pobres, cortando programas do povo humilde. Veja só, recentemente nós tivemos aqui uma notícia que 5,8 milhões de famílias serão excluídas do programa Tarifa Social de Baixa Renda. Nós estamos falando, senhor presidente, de um programa que concede desconto na conta de luz das famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. É esse o retrato real do governo do PT. É reajuste de 45% na conta de luz, é 5,8% de famílias excluídas do programa Tarifa Social de Baixa Renda. É aquela população
pobrezinha que tem a sua conta subsidiada ou dispensada, que será excluído deste programa. Os mais pobres estão pagando a conta da falta de planejamento deste governo. Portanto, senhor presidente, eu venho aqui pedir que a presidente da República apresente ao povo brasileiro soluções e saídas para o problema do nosso país. Que ela não ocupe novamente a rádio e televisão. Para concluir, senhor presidente, que ela não ocupe novamente as rádios e televisões do nosso país para trazer palavras vazias, para trazer soluções mentirosas, para trazer razões fantasiosas. O povo brasileiro não merece isso. O povo brasileiro não quer isso. Ela não foi eleita para fazer isso. Ela foi eleita para planejar um país que precisa crescer, que precisa gerar emprego, que precisa gerar renda, que precisa crescer como os países que ela citou: Estados Unidos, União Europeia, China e Japão. Portanto, senhora presidenta da República, junte a sua equipe, esforce os esforços, esprema e traga soluções para que o nosso país possa voltar a crescer. É isso que as panelas, as luzes e as buzinas disseram na noite de ontem a Vossa Excelência. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.